Nós vamos, com a ajuda do nosso pastor Cícero, iniciar a parte do programa Panorama Bíblico, onde temos abordado o assunto da salvação. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor, a você, meu ouvinte, que nos ouve pela primeira vez. Que Deus possa te abençoar nessa manhã de sábado com uma palavra abençoada na sua vida. Vamos lá. Pastor Natanael, temos aqui uma pergunta interessante, por incrível que pareça, pelo pastor Cícero. Uma vez salvo, pastor, eu não preciso mais me preocupar em manter a minha salvação, ou cuidá-la, ou vivê-la de acordo com a palavra? Uma vez salvo, sempre salvo? Essa é uma pergunta que tem duas partes, né? Vamos iniciar pela parte B, que o irmão perguntou: uma vez salvo, salvo para sempre. E nós temos que entender que a salvação é um processo contínuo. Não é uma salvação que pode ser abordada somente no presente. A salvação vem do grego soteria, que significa livramento. E uma palavra sinônima significa chegar à meta final com segurança. Então é um processo que se inicia no momento em que ouvimos a palavra do Senhor, reconhecemos que somos pecadores, que precisamos nos arrepender, e o Espírito Santo de Deus começa a nos convencer que somos pecadores e que precisamos do remédio de Deus. E daí, esse processo se inicia. E um outro sinônimo também da palavra salvação significa proteger do dano. Nós estamos, conforme relato de Paulo em Romanos 1, debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso quando estava conversando com Nicodemos, que se não aceitássemos a palavra do Senhor, seríamos condenados. Em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Interessante, né, pastor? Então aí nós temos essa situação. Nós estamos debaixo, daí entendermos o termo salvação. Quer dizer, somente Jesus, como diz lá em Lucas 19:10, veio buscar e salvar quem? O que estava perdido. Estava perdido. Quando ele esteve na casa de Zaqueu. Então, esta é a salvação, é um processo. Correto. Precisamos permanecer na salvação. Deus já tem feito a sua parte. E a outra parte cabe a cada um de nós. Com relação à parte A da sua pergunta, Correto. que é nos preocuparmos, que essa permanência da salvação, o Senhor Jesus, fazendo a chamada oração sacerdotal, que era uma oração para os seus discípulos, em João capítulo 17, no meio dessa oração, ele diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E
quem nos santifica é a palavra. A palavra vai nos dando essa... E pegando essa parte importantíssima dessa oração de Jesus, existe um ensinamento, então, muito sério, aonde a nossa vida ela tem que ser santificada de acordo com a palavra para termos o cuidado de chegarmos ao final da caminhada, como Paulo disse, combati o bom combate. Então a salvação, ela não é meramente um caso que Cristo morreu na cruz e pronto, foi concluído. Aquele que é salvo por ele, então tem a responsabilidade de cuidar da sua vida. Em todos os pontos que abrange a palavra do Senhor, correto? Exatamente. Amém. É como uma criação de alguns animais ou como uma plantação. Sabemos que o solo influi, o tempo também influi, a chuva, o sol, mas o agricultor ou o plantador ou o cuidador de animais, ele tem que diariamente estar ali fazendo um cuidado tanto dos animais como da sua plantação para que realmente ele possa ter uma colheita. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar dessa vida para que possamos concluir bem a carreira, como o irmão já citou, no caso de Paulo, Sim. Concluiu bem. Daí a importância que devemos dar para o final das coisas. Muitas pessoas começam bem na caminhada E terminam mal, param no meio do caminho. Outras, às vezes, pode até começar mal, mas, às vezes, por uma influência de uma pessoa, um meio ambiente, a igreja onde elas estão, isso vai fortalecer a sua fé. Porque Deus nos deu o exemplo através do Senhor Jesus Cristo quando Ele chamou os seus discípulos. Nós não podemos caminhar sozinhos nessa caminhada da salvação. Nós temos que ter pessoas que estão ao nosso lado para compartilhar conosco as dificuldades. E por isso o Senhor enviou 2 a 2, né, dos seus discípulos, para que um pudesse estar ajudando o outro. Assim também, podemos meditar no seguinte caso. Pessoas que às vezes acham que não há necessidade de se congregar. Importante esse assunto. Interessante. Pastor, sobre essa questão de não congregar, que é importante, porque nós somos um corpo. E é impossível nós dizermos ao nosso braço direito, fica em casa, descansa hoje, que o braço esquerdo irá trabalhar. Ou, melhor, perna direita, você está muito cansada de andar. Então você fica em casa que a perna esquerda vai fazer o seu trabalho. É impossível separarmos o corpo. Assim mesmo, uma pessoa que ela não congrega, pastor, há a possibilidade, de acordo com a palavra, dela viver uma vida em comunhão com irmãos ou com a própria congregação que antes ela tinha comunhão. Há como ela ter essa comunhão? Há como ela manter uma comunhão, até de acordo com a palavra, na Santa Ceia, que isso é importante para o cristão. O que o senhor tem a dizer? Nós vemos que hoje existe um movimento dos chamados desigrejados. É um movimento que é uma expressão que tem uma profundidade muito grande, porque tem muitas pessoas que às vezes têm algum aborrecimento
e isso é natural, um escândalo que aconteceu, isso deixa a pessoa desanimada de estar naquele ambiente, e a pessoa então faz uma opção, não, vou ficar em casa, hoje temos a facilidade da televisão, do rádio, da internet, né? Eu oro em casa, né? Oro em casa. Então parece que a pessoa ela se sente tão santa que ela não quer ir no meio dos pecadores, entre aspas, né? Que estão na igreja. Mas não é isso que o Senhor ensinou. A palavra igreja significa aqueles que são chamados de fora para dentro. Interessante. E o Senhor Jesus Cristo, ele sempre vai olhar não somente no individual, mas também no coletivo. No coletivo. Como o irmão citou o exemplo do corpo. Então nós temos que entender que fazemos parte deste corpo, que é a igreja, e essa parte sendo inutilizada, ela vai, de uma certa forma, influenciar o desenvolvimento desse corpo. O irmão falou de um braço. Uma pessoa que só tem um braço, ela fica limitada em seus afazeres. Ela vai fazer parcialmente. Mas se ela tivesse os dois, ela teria... Não 100%, né, de aproveitamento, né? Exatamente. Ela teria... Correto. Um aproveitamento melhor, né? E dentro disso, pastor, importante, que o que acontece hoje, nesta nossa geração atual, aonde o sistema informativo tem sido avançado, os lares hoje têm sido bombardeados de tantas informações que hoje em cada lar se criou uma igreja digital, não é? Uma igreja informatizada, onde a pessoa ela tem a facilidade de assistir cultos, ela tem a facilidade de orar na sua casa e ela, no seu entendimento, acha que isso é suficiente para se manter uma vida santa, agradável, não somente a Deus e aos homens. O que o senhor tem a dizer sobre esse tipo de cristão da nossa atualidade? Essa é uma situação, como temos abordado, em que é bom quando nós temos uma espécie de um devocional. Interessante. Né? Às vezes também temos que entender que a pessoa passa por trabalhos com turnos bem prolongados, e esse tipo de recurso que nós temos hoje, tecnológico, ele também tem o seu valor, não podemos negar isso. Então, no nosso entendimento, jamais a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, pode ser substituído por qualquer ocasião dessa forma, que seja a principal. Pode ser secundário. Nesse caso de o irmão trabalha no turno, onde ele não conseguiu ir ao culto, mas para que ele mantenha uma comunhão com o Senhor ali, ele pode usar esses meios artifícios, não como principal, visando bem e focando bem esse assunto. Porque hoje em dia nós vemos que isso está se proliferando no meio cristão. E é interessante. Pastor, eu tenho uma outra pergunta que é aqui. O que é redenção? Dentro do assunto salvação, a palavra redenção, nós devemos ver e entender que é o pagamento de um preço. E no mundo antigo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós tínhamos os chamados escravos. Tivemos também aqui na história do Brasil, período de escravidão. E os senhores que possuíam recursos compravam essa mão de obra. E a palavra de Deus, ela coloca esse termo
para exemplificar a salvação através do pagamento de um resgate que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós estávamos alienados de Deus, estávamos debaixo do domínio de Satanás, nós estávamos escravizados pelo pecado e precisávamos de um livramento dessa condenação e do poder do pecado. Então, o preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, essa é o sentido da palavra redenção. No Antigo Testamento, existia uma figura que o sacerdote fazia. O irmão se lembra quando anualmente o sacerdote fazia o quê? Quando ele iria suplicar a Deus o perdão dos pecados do povo de Israel. O sangue dos animais era o preço pago para expiar o pecado. Uma vez ao ano. Isso. E esse era o chamado dia da expiação. Quando Deus deixou essa recomendação para Moisés, para Arão, para que eles tivessem essa cerimônia que era já um tipo do Senhor Jesus Cristo, que iria também cumprir, conforme João capítulo 1, 29, quando ele foi para ser batizado por João Batista. Sim. O que João Batista disse a respeito do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Essa passagem, pastor, é uma passagem muito séria para a vida do cristão, porque o sacrifício do Senhor, ele é propagado desde Gênesis até Apocalipse. Em todas as passagens, o sangue de Cristo sempre foi anunciado. E como o irmão bem colocou aí nessa mensagem, o sacerdote se apresentando uma vez ao ano pela expiação do pecado de todo ser ali, era usado esse sangue de animal. Mas nunca um sangue de animal seria o suficiente para se apagar, e não só apagar, mas esquecer o pecado do homem diante de Deus. Cristo, por sua vez, derramando seu sangue na cruz do Calvário, concluiu essa obra, de uma vez por todas, onde ele extinguiu o sacrifício de animais, e hoje o sangue de Cristo é o principal para a salvação do homem. E, infelizmente, isso não é tão anunciado, tão falado, desse valor tão precioso, dessa obra redentora. E dentro desse tema, que o que é redenção, fomos resgatados pelo amor e pela graça de Cristo, tem uma outra pergunta interessante. O que é rendição? Rendição é quando uma pessoa ela está totalmente inoperante, vamos assim dizer, em suas forças contrárias a
as coisas de Deus. Eu me rendo a Ti, eu me ofereço a Ti, eu sou um vaso nas Tuas mãos, faza de mim um vaso novo. Essa é a proposta que Deus faz para os homens, que possam se render a Ele, que reconheçam-o como Senhor e Salvador, né? Se nós fomos libertos de uma escravidão, do jugo de Satanás, do pecado, nós agora somos de um outro Senhor, Interessante, que é o né? Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. que nos dá essa liberdade de podermos oferecer sacrifícios a Ele com a nossa vida, porque se entendemos que foi pago um alto preço, por que nós não podemos também retribuir Amém. o mínimo possível? Pergunto ao irmão, o irmão acha que o irmão em toda a sua vida vai conseguir retribuir, pagar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Meu querido pastor, meus amados ouvintes, se nós pegássemos toda a riqueza do mundo, se nós nos deslacerássemos, vamos falar assim, o nosso corpo, e se nós conseguíssemos derramar a nossa última gota de sangue, jamais conseguiríamos chegar a 1% dessa graça redentora. Mas uma coisa eu tenho comigo, que eu levo comigo em minhas orações, e assim que possa ajudar algum irmão também. Só existem duas formas de sermos gratos ao Senhor. Primeiro, reconhecendo o seu senhorio, o seu Senhor, a sua autoridade, a sua palavra sobre tudo e sobre todas as coisas de nossas vidas. E segundo, ganhando almas para o Senhor. É a única forma que eu vejo de agradecer o mínimo que Deus fez por mim, que para mim foi o máximo que eu levo para toda a eternidade. Muito bem, essa deve ser a nossa oração, o nosso propósito em vida. Por isso Paulo, ele tinha a seguinte expressão: ai de mim se não pregar o Evangelho. E ele também dizia, sou devedor tanto a judeus como a gregos. Ele chegou a dizer que ele preferiria perder a sua salvação, olha que ponto que Paulo chegou, para salvar os judeus, os da minha... O amor que ele tinha, né? Para salvar os que são da minha nacionalidade. Então, são expressões que só saem de um coração que realmente entende. E está rendido ao Senhor. Né? O que é a salvação e o que ela representa para a pessoa. E é interessante observarmos também o texto de Apocalipse, capítulo 5, onde nós podemos ver que o processo dessa salvação é um processo que tem a sua parte futura, quando no verso 9 de Apocalipse diz, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que texto bonito que fala sobre este assunto que estamos abordando, que é a redenção. Mostra bem aqui o que o teu sangue compraste para Deus. Existem algumas pessoas
que comentam a seguinte forma, que quando Jesus derramou seu sangue, ele estava pagando para Satanás. Olha o absurdo. Que coisa. Pagando para Satanás. Ou seja, Satanás não tem nada a ver com isso. estou derramando meu sangue, você recebe, as almas são minhas. Quem Jesus estava pagando era para Deus. Compraste para Deus, bem claro aqui. Homens de toda tribo, língua e nação. Então, isso não pode surgir nenhuma dúvida, porque existem muitos grupos que pensam que quando Jesus derramou seu sangue, ele estava, de uma certa forma, dando uma satisfação para o inimigo. Agora, quando o Senhor Jesus, ele clamou ali no Getsêmani, sobre, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele estava sentindo todo o peso, né, do nosso pecado que estaria sobre ele. E lá na cruz do Calvário, ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então essa aflição do Filho de Deus, do Filho do homem, de receber a carga, a nossa carga, isso trouxe para ele grande sofrimento de alma. Não somente físico, mas também de alma, por receber. E ele estava na forma humana, né, pastor? Exatamente. E para que realmente aquele sacrifício fosse aceito, não era um Deus que estava morrendo, mas era um ser humano morrendo pelo ser humano, porém com a natureza divina. Interessante. Por isso que ele sentiu peso, porque ele ainda na terra, na forma humana, sentiu todo o peso do pecado, para que então realmente o sacrifício fosse aceito. Porque se ele tivesse morrido na forma de um Deus geralmente não sangra, se nós formos olhar. Mas um humano, sim. E o sangue de um inocente é muito importante, porque aquele sangue derramado na cruz de um homem justo, como a Bíblia diz, o nosso segundo Adão, esse sem pecado, sem mancha, um cordeiro de Deus, esse sangue sim, falou alto diante do altar do nosso Deus. Não é verdade? E outra coisa que devemos observar é que na oração sacerdotal que antecedeu a sua paixão e morte, o Senhor tinha convicção do quê? Que sua hora estava chegando. Ele diz, Pai, é chegada a minha hora. Poderíamos imaginar, se o Senhor morresse por qualquer outro motivo, antes da sua paixão, que essa era a finalidade e objetivo do inimigo. Era colocar aqueles opositores, que muitas das vezes queriam apedrejar o Senhor Jesus Cristo, antes da hora. Aí, realmente, Satanás iria ter vitória sobre a vida do Senhor Jesus. Porque ele veio para cumprir essa redenção que estamos abordando. E essa redenção tinha que ser no momento certo, momento determinado por Deus, não em circunstâncias somente através do inimigo ou dos homens, mas tinha que ser naquele momento certo. Tudo já estava preparado, até a festa judaica da Páscoa, que simbolizava o ato do livramento do povo de Israel do Egito. O palco já estava pronto, exatamente. né?
E é interessante, pastor, que no capítulo 4 de Mateus, né, fala sobre a tentação de Jesus. Ali o próprio diabo, com a visão de impedir a graça redentora, ele usou de vários artifícios, de várias situações, fazendo com que o Senhor desviasse o foco dele. Pergunto ao senhor, pastor, o cristão, dentro dessa visão aqui, sobre o plano da salvação, a graça redentora, um cristão, quando ele cai, ele pode perder a salvação? Quando ele é tentado ou ele cede à tentação? A palavra de Deus diz que não houve tentação maior do que não podeis suportar. Isso está em 1 Coríntios. Mas fiel é Deus que com a tentação vos também trará o livramento. Agora, o apóstolo João diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Agora, também temos que entender que a redenção é para vivermos uma vida santificada a Deus. Não Amém. Ficarmos com as práticas da escravidão do pecado. A pessoa peca hoje, perde perdão, amanhã peca de novo, pede perdão, depois de amanhã peca de novo, perde perdão. Então ela está presa, ela está num vício. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que o Senhor disse para a mulher que estava para ser apedrejada? Vai e não peques mais. muito bem. Então é no sentido que aquele pecado que ela foi pega era para ela não fazer mais. Correto. Ela continuaria sendo uma pecadora como nós somos pecadores. Mas devemos entender que essa redenção nos livrou do pecado, das amarras, das garras que antes nos prendiam. E hoje nós somos livres. Livres para adorar a Deus, livres para estarmos mais próximos de Deus. Amém. Essa deve ser o nosso objetivo. Amém, pastor. Graças a Deus. Que Deus possa, através do que foi aqui falado, pregado, que o Senhor Deus possa usar essas palavras e abençoar cada ouvinte, que possamos aí diretamente ou indiretamente, através do Espírito Santo, ter auxiliado, ajudado a esse nosso irmão que nos ouve, a você, minha irmã, que nos ouve.